Os lagos do mundo costumam guardar mistérios fascinantes, mas poucos são tão intrigantes quanto o Lago Baikal, localizado na Sibéria. Esse lago não é apenas um dos mais antigos do planeta, mas também um dos mais profundos, escondendo segredos que desafiam a ciência e alimentam lendas há séculos. O que realmente habita essas águas gélidas e escuras? Relatos de pescadores e moradores locais descrevem estranhas aparições, animais deformados e carcaças misteriosas boiando em sua superfície. Alguns acreditam que um predador colossal espreita em suas profundezas, atacando criaturas desavisadas. Outros falam de uma forma de vida evoluída, algo que escapou da extinção e sobreviveu no ambiente isolado do Baikal. Hoje vamos explorar o Lago Baikal e seus mistérios. Seria apenas um conjunto de coincidências naturais ou algo verdadeiramente inexplicável? Está acontecendo por lá? Lago Baikal, águas misteriosas. Se você é apaixonado por curiosidades e gosta de nossos documentários e quer nos ajudar a realizar nosso sonho de alcançar 5.000 inscritos, inscreva-se no nosso canal para apoiar nosso trabalho. Agora vamos ao que interessa: o Lago Baikal e seu território inóspito. O Lago Baikal está localizado no sul da Sibéria, na Rússia, e é considerado o lago mais profundo do mundo, chegando a mais de 1.600 metros de profundidade. Ele se formou há aproximadamente 25 milhões de anos, tornando-se o lago mais antigo do planeta. Esse corpo d'água não só possui uma imensa profundidade, mas também contém cerca de 20% de toda a água doce, não congelada da Terra. A paisagem ao redor do Baikal é remota e selvagem. No inverno, ele se transforma em um vasto deserto congelado, onde as temperaturas podem cair abaixo de 40 degrees. No verão, suas margens revelam florestas densas e montanhas imponentes, criando um cenário isolado que poucos ousam explorar completamente. As pequenas aldeias que cercam o lago são habitadas por povos indígenas, como os Buriates, que há séculos contam histórias sobre criaturas misteriosas que vivem abaixo das águas. Por ser tão remoto e intocado, o Lago Baikal se tornou um ponto de interesse para cientistas e exploradores. Mas, apesar dos estudos, muitos fenômenos estranhos continuam sem explicação. A fauna incomum do Lago Baikal abriga um ecossistema completamente único. Cerca de 80% das espécies encontradas nele não existem em nenhum outro lugar do mundo. O exemplo mais famoso é o golomianca, um peixe translúcido e praticamente sem ossos, que vive em profundidades abissais e dá à luz filhotes sem necessidade de ovos. Há também a foca do Baikal, um dos poucos mamíferos aquáticos que vivem exclusivamente em água doce. Como essas focas chegaram até esse lago, milhares de quilômetros do oceano mais próximo, ainda é um mistério para os biólogos. Mas nem tudo sobre a fauna do Baikal é pacífico. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a encontrar peixes deformados, com anomalias que vão desde nadadeiras atrofiadas até cabeças completamente desfiguradas. Alguns especialistas sugerem que isso pode ser resultado de poluentes industriais, mas outros acreditam que algo mais sinistro está acontecendo nas profundezas do lago. As deformidades desses animais reforçam uma teoria perturbadora. Existiria um predador desconhecido no Lago Baikal, capaz de alterar o equilíbrio ecológico e causar mutações genéticas? Carcaças misteriosas e ataques inexplicáveis têm sido relatados nos últimos anos. Moradores da região começaram a notar o aparecimento de carcaças de animais boiando no lago, muitas delas dilaceradas e sem partes do corpo. O que é ainda mais estranho é que algumas dessas carcaças pertenciam a animais que não deveriam estar no Baikal, como alces e lobos. Em algumas ocasiões, cadáveres de focas do Baikal foram encontrados com ferimentos que pareciam mordidas gigantescas, mas nenhum predador conhecido do lago seria capaz de causar tais danos. Pescadores locais relatam que suas redes foram puxadas por uma força gigantesca e algumas até foram destruídas, sem que pudessem identificar o que estava no fundo. O que poderia estar atacando essas criaturas? Seria um comportamento predatório desconhecido ou estamos lidando com uma nova espécie ainda não documentada pela ciência? Por gerações, os pescadores do Lago Baikal vêm contando histórias sobre estranhas criaturas que emergem das profundezas. Muitos relatam terem visto silhuetas gigantescas se movendo sob a superfície. Alguns falam de olhos brilhantes observando-os à noite, enquanto outros que tiveram seus barcos balançados por algo imenso.
Um dos relatos mais assustadores envolve um pescador que navegava sozinho quando sua embarcação foi virada abruptamente. Ele conseguiu nadar até a margem, mas disse que viu algo enorme deslizando de volta para as águas escuras. Algo maior do que qualquer peixe que já havia visto. Essas histórias podem ser apenas exageros, mas por que tantas pessoas, em diferentes momentos, descrevem os mesmos fenômenos? Diante de tantos eventos inexplicáveis, cientistas e especialistas começaram a se questionar se o Lago Baikal abriga uma criatura ainda não catalogada pela ciência. As condições únicas do lago, sua imensa profundidade e isolamento ao longo de milhões de anos, podem ter permitido a sobrevivência de uma espécie ainda desconhecida. Talvez algo que evoluiu de maneira única em um ambiente tão extremo. Uma das teorias mais fascinantes sugere que o Lago Baikal poderia ser lar de um predador aquático de grande porte, possivelmente um descendente de répteis aquáticos pré-históricos. Durante o período Mesozoico, o planeta era dominado por grandes criaturas marinhas, como os plesiosauros e mosassauros, que, segundo a ciência, foram extintos há milhões de anos. No entanto, como o Baikal é um lago extremamente antigo e profundo, alguns especulam que uma linhagem dessas criaturas poderia ter sobrevivido em suas águas isoladas, evoluindo para se adaptar às condições hostis do lago. Outra hipótese é a existência de um peixe colossal, uma espécie ainda não descoberta que cresceu além dos tamanhos conhecidos devido à ausência de predadores naturais. Alguns cientistas acreditam que certas espécies de peixes do Baikal podem ter evoluído para tamanhos descomunais, desenvolvendo técnicas de caça furtivas e hábitos noturnos para evitar a luz das expedições humanas. O fato de que peixes deformados e carcaças de animais aparecem periodicamente reforça essa teoria, indicando que pode haver um predador invisível caçando nas profundezas. Além dessas possibilidades, existe ainda a hipótese das cavernas subaquáticas, que sugere que o Lago Baikal pode estar conectado a um sistema de túneis submersos que se estende muito além do que já foi explorado. Se isso for verdade, há a possibilidade de que algo esteja se movendo entre essas cavernas, emergindo apenas ocasionalmente para caçar antes de desaparecer novamente. O fato de que nenhuma expedição conseguiu mapear completamente o fundo do Baikal apenas aumenta as especulações de que esse lago pode esconder segredos além do que imaginamos. Seja qual for a explicação, a verdade é que o Lago Baikal continua a desafiar a lógica e a ciência, e o mistério em torno de sua criatura desconhecida apenas cresce com o tempo. A busca por respostas levou diversas equipes científicas a organizarem expedições para explorar o Lago Baikal, utilizando tecnologias de ponta para tentar desvendar o que pode estar escondido em suas profundezas. Desde submarinos tripulados até robôs subaquáticos equipados com câmeras de alta resolução e sensores de sonar, inúmeras tentativas foram feitas para mapear o fundo do lago e capturar imagens de qualquer criatura incomum que pudesse habitar suas águas. Uma das expedições mais famosas ocorreu em 2008, quando um submarino tripulado desceu a mais de 1.600 metros de profundidade, tornando-se a missão de mergulho mais profunda já realizada em um lago. Durante a descida, os tripulantes relataram um ambiente extremamente escuro e silencioso, onde a pressão da água era tão intensa que poderia esmagar qualquer estrutura não reforçada. Embora nenhuma criatura gigantesca tenha sido oficialmente documentada, os equipamentos registraram movimentações incomuns nas águas ao redor do submarino, como se algo estivesse observando a missão à distância. Além disso, em 2013, uma equipe de cientistas russos, utilizando sonares, detectou sinais de uma sombra gigantesca se movendo a uma velocidade incomum nas águas profundas do Baikal. A forma capturada parecia muito maior do que qualquer peixe conhecido no lago, mas, assim como em outros casos, nenhuma evidência definitiva foi obtida. Alguns acreditam que a criatura pode ser altamente inteligente, evitando áreas iluminadas e escapando dos sensores sempre que possível. Outro fator intrigante é que equipamentos frequentemente falham ou sofrem interferências quando mergulham nas regiões mais profundas do Baikal.
Algumas câmeras e drones subaquáticos simplesmente pararam de funcionar sem explicação, enquanto sensores de movimento captaram ruídos e vibrações anormais no fundo do lago. Isso levanta a possibilidade de que algo abaixo da superfície esteja influenciando essas falhas, seja um fenômeno natural ou a presença de uma criatura que ainda não entendemos completamente. Se há algo escondido nas profundezas do Lago Baikal, parece que ainda não estamos preparados para encontrá-lo. O Lago Baikal não é o único corpo d'água no mundo com histórias sobre criaturas misteriosas escondidas nas profundezas. Diversos lagos e oceanos ao redor do planeta possuem relatos de seres gigantes que evitam a presença humana, muitas vezes descritos de maneira semelhante ao suposto predador do Baikal. O caso mais famoso é, sem dúvida, o monstro do Lago Ness, na Escócia. Desde o século VI, há registros de uma criatura semelhante a um réptil marinho que ocasionalmente surge nas águas escuras do lago. Seria possível que o Lago Ness e o Lago Baikal compartilhem um mistério semelhante? Talvez ambos abriguem espécies de criaturas que evoluíram isoladamente, sem que a humanidade tenha conseguido estudá-las de maneira eficaz. Outro caso intrigante é o do Ogopogo, um monstro aquático do Canadá que supostamente habita o lago Okanagan. Descrito como uma criatura serpentina de grande porte, o Ogopogo tem sido tema de relatos desde os povos indígenas da região até os tempos modernos. Se essas lendas compartilham semelhanças, pode ser que existam criaturas aquáticas que evoluíram em lagos profundos ao redor do mundo, permanecendo fora do alcance da ciência moderna. Isso reforça a ideia de que o Lago Baikal pode ser um dos poucos lugares onde algo verdadeiramente desconhecido ainda nada livremente. Com os avanços constantes na tecnologia de exploração submarina, é possível que, nos próximos anos, finalmente descubramos a verdade sobre o Lago Baikal. Novos veículos submersíveis equipados com inteligência artificial estão sendo desenvolvidos para explorar regiões profundas sem a necessidade de interferência humana, o que pode ajudar a mapear partes do lago que nunca foram examinadas antes. Além disso, cientistas estão investigando possíveis mutações na fauna do Baikal, buscando compreender se algo no ecossistema está causando deformações nos peixes ou se há um fator externo influenciando essas mudanças. Se houver um predador oculto nessas águas, esses estudos podem ser fundamentais para entender como ele impacta o restante da vida no lago. Entretanto, até que mais provas sejam encontradas, o Lago Baikal continuará sendo um dos maiores mistérios do mundo natural. Ele abriga segredos que a humanidade ainda não conseguiu desvendar, e a cada novo relato, o mistério sobre o que realmente espreita suas águas escuras apenas se intensifica. O Lago Baikal é um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Seus relatos sobre criaturas misteriosas, carcaças mutiladas e peixes deformados são apenas parte de um grande quebra-cabeça que a ciência ainda não conseguiu resolver. Embora muitas dessas histórias possam ter explicações racionais, alguns eventos simplesmente desafiam a lógica, sugerindo que pode haver algo além do que conhecemos escondido nas profundezas. Se o lago realmente abriga um predador desconhecido, talvez seja apenas uma questão de tempo até que a tecnologia moderna finalmente nos forneça respostas. Mas até lá, o Baikal continua sendo um dos últimos territórios intocados do planeta, um local onde a natureza mantém seus segredos bem guardados. Talvez o que quer que esteja lá embaixo prefira permanecer oculto, longe dos olhos humanos. E até que possamos provar o contrário, o mistério do Lago Baikal continuará vivo, esperando para ser descoberto. Se você é apaixonado por curiosidades e gosta de nossos documentários, e quer nos ajudar a realizar nosso sonho de alcançar 5.000 inscritos, inscreva-se no nosso canal para apoiar nosso trabalho.